foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo como mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, não sabes do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela, estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxemos a meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto as vestes dele até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então ele se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Glória a Deus, aleluia. Queridos, aqui nós estamos no Gênesis 39. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos tirar algumas lições para nós, mas antes de tirarmos as lições, as aplicações pessoais, nós vamos tentar tirar algumas dúvidas que as pessoas têm nesse capítulo. E o primeiro começa pelo versículo 1. Qual a importância tinha Potifar? Potifar, comandante da guarda, ou, em sentido mais literal, comandante dos algozes, era um alto oficial de Faraó. Nessa posição, Potifar supervisionava os guardas das prisões do Egito, sendo responsável pelo cumprimento das sentenças de Faraó, dentre as quais as execuções. A segunda pergunta que fazem: era raro um escravo estrangeiro ocupar a posição de tanta autoridade? Baseado no versículo 4. Se um escravo estrangeiro desse prova de fidelidade com o passar do tempo, tal autoridade lhe poderia ser conferida. Daniel foi outro cativo estrangeiro do Antigo Testamento, a quem um opressor deu grande responsabilidade. José foi bem sucedido, porque cooperou com os propósitos de Deus. A terceira pergunta que fazes é baseada no versículo de número 9, quando José diz: pecaria contra Deus. Todo pecado, em última análise, é contra Deus, porque toda a criação lhe pertence. Quando Davi pecou, orou a Deus dizendo:
pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Está lá no Salmo 51, versículo 4. Mesmo antes da lei, Deus pôs a noção de certo e de errado no coração de cada pessoa, porque nessa época que de José não existiam as tábuas da lei, mas Deus já tinha colocado, já tinha cravado, já tinha ocultado no coração dos seres humanos o que era certo e o que era errado. Outra pergunta que faz é o seguinte, está lá no versículo, baseado no versículo 20. Os prisioneiros do rei eram mais bem tratados do que os demais prisioneiros? Embora a maioria das prisões do Egito fosse campos de trabalho forçado, os prisioneiros do rei estavam sujeitos apenas a um tipo de prisão domiciliar enquanto aguardavam o julgamento. Mesmo sem poder deixar a prisão, tinha mais liberdade do que os demais prisioneiros. Entretanto, ainda assim havia possibilidade de sentenças rígidas, como mostra o caso da execução do padeiro-chefe, no capítulo 40, versículo 22. Outra pergunta que faz é o seguinte: o que se fazia na prisão? Os faraós empreendiam ambiciosos projetos de construção, usando prisioneiros que trabalhavam sob supervisão. Algumas das pirâmides, as tumbas de faraós, levavam de 30 a 40 anos para ser construídas. Junto com esses projetos, alguns prisioneiros assumiram deveres administrativos, dentre os quais o dever de alimentar diariamente os prisioneiros. Glória a Deus, aleluia. Então, nesse momento agora, nós vamos colocar as aplicações. A primeira coisa que a gente tem para compartilhar com vocês é que o nosso temor a Deus faz com que Deus ande sempre conosco. Então, guarde isso no seu coração. Se você é uma pessoa que teme a Deus, se você é uma pessoa que procura andar com Deus, saiba que Deus vai andar com você. É você andando com Deus e Deus andando com você. O versículo 2 diz claramente isso. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Quer dizer, um homem próspero é um homem que é um homem abençoado por Deus. Isso não quer falar de riquezas não, mas quer falar de bem-sucedido naquilo que faz. A pessoa pode ser até uma pessoa simples, uma pessoa, digamos, que não tenha muito recursos, que não seja rico, mas pode ser próspero. Por quê? Porque ele tem algo que talvez uma pessoa bilionária não tem, é o andar com Deus. Quem anda com Deus é próspero automaticamente. A visão de prosperidade de Deus não significa apenas ser rico, não. A visão de prosperidade nos olhos de Deus é a pessoa em paz, uma pessoa que anda com Ele, é considerado bem-aventurado, próspero essa pessoa. Então a Bíblia diz que o Senhor era com José. Que nesse dia você possa colocar a sua vida como José colocou, para que você possa receber assim escrito: o Senhor é com fulano, o Senhor é com cicrano. Então o Senhor é comigo, está comigo, estava comigo, está comigo, estará sempre comigo. Então que você possa, através da sua vida, colocar esse primeiro ponto no seu coração. Andar no temor ao Senhor faz com que Deus ande sempre com você. A segunda coisa que você deve aprender hoje é que aqueles que estão no Senhor é reconhecido por todos, porque algo deles emana a luz de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então veja que aqueles que estão em Deus, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é reconhecido por todas as pessoas. As pessoas veem algo diferente nele, as pessoas veem unção nele, até no falar as pessoas sentem unção nessa pessoa, até no modo de agir as pessoas veem unção, as pessoas querem se espelhar às vezes, as pessoas sentem prazer em conversar com essa pessoa, sentem prazer em estar perto dessa pessoa. Todos aqueles que estão no Senhor emanam luz, a luz de Cristo emana nesta pessoa. No versículo 2 ainda diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Veja o versículo 3, aliás, que diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Veja, quem foi que viu que tudo que ele fazia Deus prosperar nas mãos de José? Foi Potifar, quer dizer, esse oficial de Faraó. Quer dizer, ele olhou e observou que Deus era com José. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, que coisa poderosa é essa, a gente saber que as pessoas estão sabendo que de nós tem uma presença de Deus, sai poder de Deus, sai graça de Deus, sai misericórdia de Deus.
Então, o que as pessoas querem mais ver do crente não é apenas ele colocar as mãos nas pessoas, as pessoas serem curadas, ou colocar as mãos nas pessoas e as pessoas serem libertas de demônios. A principal coisa que as pessoas querem ver em nós é o amor. Paulo diz que o amor supera todos os dons, é o maior de todos os dons. Ora, porque o próprio Deus é amor. Então, aquela pessoa que sabe amar, aquela pessoa amorosa, é uma pessoa que a gente sente que a luz de Cristo está nela. Terceira coisa que a gente aprende nesse texto de Gênesis 39, aonde os servos tementes de Deus estão, aquele lugar é bem sucedido. Glória a Deus, aleluia. Que coisa linda, né? Tem pessoas que ficam preocupadas. Eu vou viajar para tal lugar, eu vou morar em tal lugar, será que vai prestar? Ora, aonde você for, aonde você estiver, se você é servo de Deus Todo-Poderoso, temente a Ele, aquele lugar será muito bem sucedido. Você será muito bem sucedida, você vai ser muito bem sucedido. Deus vai te abençoar muito, porque aonde você estiver, o Senhor vai estar com você. Versículo 4 e 5 diz isso: logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo que tinha. Versículo 5: e desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Glória a Deus, aleluia. Ainda diz mais: a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Aonde está o povo de Deus, a bênção do Senhor está ali. Por isso que é bom servir ao Senhor, por isso que é bom participar de uma igreja quando tem servos de Deus, não ditadores, mas servos de Deus, porque ali você vai ver que vai ser muito bem sucedido. Você vai começar dentro da sua alma a ser bem sucedido. Você precisa procurar um lugar onde você sente que o poder de Deus emana, que o poder de Deus está sobre tudo que está naquela casa de Deus, como por exemplo um lugar de amor, um lugar de misericórdia, um lugar de compaixão, um lugar que não tenha muito juízo, mas muita graça, um lugar que no lugar de pregar a lei, pregue a graça de Deus. Então é um lugar onde você vê que é um povo bem sucedido, é um povo que está livre para adorar a Deus, em nome de Jesus. Quarta coisa que você deve observar nesse texto 39, o servo de Deus é tão honesto em si mesmo que adquire a confiança de seus superiores. Por isso que é bom a gente ser honesto, por isso que é bom a gente ser fiel, por isso que é bom a gente não tocar no que não é da gente, a gente trabalhar direitinho. Porque quando nós somos honestos, a gente adquire confiança dos nossos superiores, a pessoa sente firmeza na gente. Versículo número 6 diz: Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Glória a Deus, aleluia. Quer dizer, Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José. Então o servo de Deus é tão honesto, é tão exemplar, que os próprios patrões dele, o próprio patrão vai confiar aquilo que tem nas mãos do seu servo. Eis a grande diferença do servo de Deus a alguém que não serve a Deus. Quinto lugar, resistir à tentação é uma das armas daqueles que temem ao Senhor Deus. Então uma coisa que nós precisamos aprender é o seguinte: glória a Deus, aleluia, que nós precisamos lutar e vencer as tentações, porque todos nós somos pecadores. Não existe ninguém perfeito, não existe ninguém que diga assim: dessa coisa jamais eu vou cair. Ninguém pode dizer uma coisa dessa, ninguém pode afirmar uma coisa dessa, porque ninguém se conhece nem a si mesmo. Então a gente tem que ter humildade e ficar sempre vigiando para que jamais caiamos em tentação, porque as tentações são fortíssimas e nós precisamos estar com o Senhor em oração, precisamos nos lembrar de Deus nesses momentos mais caóticos das nossas vidas. José, aqui no versículo de número, glória a Deus, aleluia, 10 ao 15, todos nós observamos que a mulher de Potifar avançou, né? Ela queria ter relações sexuais com José e José fugiu. José não quis. José disse: olha, ele me mandou eu dominar tudo nessa casa, menos você que é a mulher dele. Então eu não tenho nada com você, nem você deve ter nada comigo. O que eu posso ter aqui é algumas coisas para administrar, mas que não está na minha ossada ter você. E aconteceu que, falando ele cada dia, José, quer dizer, ela estava insistindo todo dia, falando direto, tentando convencê-lo, tentando fazê-lo deitar com ele.
Veja que a tentação era grande aqui, né? Porque José era um rapaz novo, muito bonito, saudável, e ela era uma mulher com certeza bonita também. E José estava sozinho naquela casa praticamente, né? Tinha todas as oportunidades de fazer o que não prestava. Mas mesmo assim José não foi nessa, ele preferiu lembrar de Deus. Veja o versículo 10. E aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, olha, uma das coisas mais importantes, não dá ouvido ao pecado. Não dá ouvido, às vezes o pecado está falando dentro de si, de você. Às vezes nem é uma pessoa lá fora, é você nos seus pensamentos. Então não dê ouvidos, porque é dificílimo, é muito complicado esse negócio. E ele, não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela, estar com ela. Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Veja como Satanás proporcionou o momento. Primeiro, ele é um jovem, né, que tinha suas necessidades, né, físicas também e sexuais também. Veja o que é que ele faz. Em primeiro lugar, Satanás já tinha colocado a mulher para estar alimentando, para estar tentando convencê-lo, né, para deitar com ela. Porque já havia essa perturbação, né? Já havia esse assédio, melhor dizendo, um assédio todo dia. Depois de um grande assédio, veja como Satanás proporcionou, e com a permissão de Deus, o palácio estava sozinho, nenhum da casa estava ali, só tinha os dois. Versículo 12 diz: e ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Que coisa maravilhosa, né? E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. Veja que calúnia, que coisa terrível. Ele fugiu para não deitar com ela, e ela, para não ficar por baixo, para não ficar o escândalo, ela pegou e preferiu condenar, se vingar de José, levantando uma grande calúnia. Talvez você que está ouvindo hoje está passando por um grande momento assim, de calúnia na sua vida. Pessoa levantando conversas sobre você sem você ter feito nada. Pelo contrário, você ter evitado de pessoas inventar histórias. Isso é muito ruim, isso é muito chato, mas do jeito que José venceu, você vai vencer também. José evitou ao máximo a mulher de Potifar. Ele recusou suas investidas e finalmente dela fugiu. Algumas vezes apenas tentar evitar a tentação não é suficiente. Precisamos fugir, especialmente quando as tentações parecem muito fortes, que é frequentemente o caso da tentação sexual. É melhor fugir. É por isso que os jovens têm que aprender isso também. Não pode estar namorando muito tempo sozinho, ficar muito tempo sozinho, que isso proporciona queda, isso vai gerar gravidez indesejada, isso vai gerar pecado, sexo antes do casamento, porque tem que vigiar. Ninguém pode ficar com a mulher sozinho em canto nenhum por muito tempo, principalmente se há um laço, né, um laço de amor, se alguém está interessado em ambas as partes, porque mais cedo ou mais tarde pode acontecer a tragédia. Nesse caso aqui, José fugiu, mas no caso lá na frente, o Davi já mandou foi chamar, estava sozinho, mandou foi chamar a Betseba para deitar com ele. Quer dizer, um homem de Deus foge, mas outro homem de Deus cai. Então ninguém pode brincar com essas coisas. É melhor não brincar com fogo, que pode se queimar. Glória a Deus, aleluia. É melhor sair fora, né? Em nome de Jesus. Sexto lugar, os que andam com Deus não estão isentos de calúnias e difamações. Essa mulher, como nós observamos, falou misérias sobre José. José foi preso, José sofreu muito por causa dessa injustiça. Mas vejam, em tudo estava a mão de Deus. Foi necessário José ir preso, foi necessário essa mulher levantar calúnia. Tudo isso tinha o controle da mão de Deus. Para quê? Para que o propósito maior de Deus fosse executado na vida de José. Então, se você está passando por algum momento de calúnia, difamação, de luta, seja ela qual for, Deus vai transformar em bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O jeito que Deus transformou na vida de José, vai transformar na sua vida também. As prisões eram lugares horrendos em condições desprezíveis naquela época. Eram utilizados para abrigar os que faziam trabalho forçado, ou, como José aqui, né, os acusados que aguardavam julgamento.
Os prisioneiros eram culpados até que sua inocência fosse provada, e não existia direito a um julgamento rápido. Muitos prisioneiros nunca chegavam aí para a corte, pois os julgamentos eram retidos segundo a vontade do governador. José ficou na prisão durante 2 anos, até entrar na presença de Faraó, quando foi chamado para interpretar um sonho e não enfrentar um julgamento. Veja, 2 anos ele ficou preso na prisão, injustamente, mas no fundo ele sabia que Deus estava no controle da vida dele. Em último lugar, mesmo sendo injustiçado, o servo de Deus tem a companhia do Senhor Deus. Glória a Deus, aleluia. Veja, mesmo diante das injustiças, mesmo diante das calúnias, mesmo diante das perseguições, o servo de Deus tem a garantia da presença de Deus na sua vida. Versículo 21 ao 23 diz assim: o Senhor, porém, estava com José. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Veja que coisa linda. Ele era de tanta responsabilidade, de tanta unção, de tanto temor e tremor diante de Deus, que ele já estava dominando a casa de Potifar. Quando veio a calúnia, jogado na prisão, mas a postura dele nunca mudou. José, todas essas coisas não conseguiram mudar o caráter de José. Isso é que é importante. Dentro da prisão, José recebeu um cargo alto. De quê? De cuidar de todos que estavam na prisão. Tudo ficou na mão de José, porquanto o Senhor estava com ele. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava, mesmo dentro das cadeias da prisão. Você que está agora no presídio industrial, veja, José também ficou preso por 2 anos. Mas saiba que nesse tempo que José ficou preso, Deus estava com José na prisão. Ele fazia proezas na prisão, prosperava ele na prisão. Veja como prosperidade aqui, né? É diferente da prosperidade que pregam hoje, que é de ter dinheiro. Aqui não está dizendo que ele estava ficando rico dentro da cadeia. Aqui está dizendo que ele era um abençoado dentro da cadeia. Tudo que ele falava, tudo que ele dizia, a presença dele trazia paz. Isso é que é prosperar, a presença trazendo paz. Então veja, se você está no presídio, saiba, glória a Deus, aleluia, que Deus pode estar com você aí também, se você estiver com ele, em nome de Jesus. Como prisioneiro e escravo, José poderia ter perdido as esperanças na situação em que se encontrava, porém ele deu o melhor de si em cada tarefa referida. Sua disposição e atitude positiva logo foram percebidas pelo carcereiro Mor, que o promoveu administrador da prisão. Você está enfrentando uma situação aparentemente desesperadora no trabalho, em casa ou na escola? Siga o exemplo de José, realizando cada pequena tarefa da melhor maneira possível. Lembre-se da reviravolta feita por Deus na vida de José. Ele verá seus esforços e poderá reverter até as piores situações da sua vida. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém e amém.